Os povos indígenas, quilombolas, ciganos, geraizeiros e outras comunidades tradicionais enfrentam desafios históricos para garantir seus direitos, seus territórios e o reconhecimento de sua cultura. Para fortalecer o diálogo e buscar soluções preventivas para esses conflitos, diversas instituições do sistema de justiça criaram o Comitê Juspovos. O grupo reúne tribunais, ministérios públicos e defensorias públicas com o objetivo de promover a mediação, a justiça restaurativa e a construção de políticas públicas voltadas para a proteção dos povos e comunidades tradicionais. Para falar sobre o trabalho do comitê e a participação do Ministério Público de Minas Gerais, o MPMG Entrevista recebe a promotora de justiça, Samira Rezende. Olá, promotora, seja muito bem-vinda ao MPMG Entrevista. Promotora, explica pra gente qual é o papel, como funciona e quem participa desse Comitê Juspovos. O Comitê Juspovos, ele é um comitê interinstitucional e ele reúne, além do TRF6, TCE de Minas Gerais, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, TJMG, TRE de Minas Gerais, Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Regional do Trabalho, o MPMG, o Ministério Público Mineiro, o MPF, Ministério Público Federal, Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e Defensoria Pública da União. E a proposta desse comitê é mudar a lógica de atuação da justiça. Em vez de agir apenas quando há conflito, buscar atuar preventivamente com diálogo, conciliação, mediação, justiça restaurativa, voltada a indígenas, quilombolas, geraizeiros, ciganos e demais povos tradicionais. Qual a necessidade de se formar um comitê? Existem muitos conflitos? É justamente por conta disso, por causa desses conflitos, da invisibilidade dessas comunidades, da vulnerabilidade delas, e também em razão dos impactos de mineração nos territórios indígenas, das questões ambientais e seus impactos nesses territórios também. E nós tivemos aí a questão da reparação do fundão, a responsabilidade financeira ali, essas questões todas envolvendo a barragem do fundão, o rompimento dela e o acordo de Mariana, que também tivemos depois o novo acordo do Rio Doce, e o Rio Doce está nessa região aqui de forma bastante expressiva. E qual tem sido a participação do Ministério Público de Minas Gerais nesse Comitê Juspovos? A nossa coordenadoria ela é de inclusão e mobilização sociais. Então, é para trazer um pouco de igualdade, de reconhecimento, de valorização para essas comunidades e ajudá-las na promoção e na conquista dos seus direitos. E, recentemente, então, a gente teve um novo encontro desse comitê, que foi realizado na região. Como é que foi isso, promotores? Conta para a gente um pouco desse encontro. O encontro aconteceu nos dias 1º, 2 e 3 de junho. De 2026, agora. E no dia 1º houve uma visita, todos esses atores aqui que eu falei, representantes do TRF6, TCE, TJ, TRE, TRT, MP, MPF, DPU, DPMG. Tivemos uma visita institucional à comunidade indígena Krenak, em Resplendor. No dia 2, na terça-feira, houve uma abertura solene do primeiro dia do seminário, com visita pela manhã à aldeia Jerutucunã Pataxó, em Açucena, e nesse dia 2, nesse seminário, vários atores, representantes dessas instituições mencionadas e representantes das comunidades indígena, quilombola, geraizeiro, cigano, povos tradicionais, todos os povos tradicionais, eles tiveram oportunidade de fala nesse seminário. E na quarta-feira houve um encerramento formalizado ali, a elaboração de uma carta de Governador Valadares, registrando as atividades desse comitê. Esse comitê em Governador Valadares foi o terceiro comitê. Ele não tem uma periodicidade regular que eu possa falar, olha, de tanto em tanto tempo esse comitê, esses representantes se reúnem para essa e essa finalidade. Não? Governador Valadares sediou a terceira edição do comitê. A carta é um documento que formaliza esse comitê, O que aconteceu, as impressões, as falas. Esse tipo é um documento de registro desse encontro. E o que a senhora pode dizer sobre o que traz a carta, algum compromisso, alguma mudança? O que traz a carta? A carta ela anuncia essa perspectiva que é de atuação da justiça com outro olhar, não apenas para a resolução de conflitos, mas buscando preventivamente o diálogo, a conciliação, a mediação, a justiça restaurativa,
foram colhidas as reivindicações, as questões dessas comunidades, elas são anotadas e o trabalho ele é paulatino, né? Ele é contínuo porque é uma coisa que envolve política pública, envolve posturas, envolve consciência social, mobilização social. Então, não se tem uma resposta imediata para todos os problemas. Existe uma mudança de postura, inclusive dos órgãos públicos, para com essas comunidades, em relação à forma de tratamento, ao respeito, à visibilidade, às considerações, né? Porque às vezes são minorias vulneráveis que às vezes não têm sequer a consideração do poder público. Promotora, a senhora disse que já foram 3, né, comitês, 3 encontros, né? 3 encontros. A senhora pode dizer que mudou alguma coisa depois desses 3 encontros em relação às demandas dessas comunidades? Nós temos visto uma mudança, assim, bastante significativa ao longo do tempo. São questões muito sensíveis e um público-alvo, até então, muito desinteressante para o poder público, né? Porque mexer com pobre, com vulnerável, geralmente não é interessante para o poder público. Não elege, não dá voto, não dá mídia, não dá nada. Entendi. Então, isso, como mobiliza muitas instituições e muitas autoridades, aquilo acaba trazendo à visibilidade o problema, as questões, a importância. Então, isso gera uma vontade de trabalho e de ação diferente de quando não se tem esse movimento. Então, até tivemos representantes do município conosco nesses dias aqui, nessas oportunidades, o que é bastante significativo, né? Então, essas questões desses povos têm que ser colocadas na pauta política, na gestão de recursos, de assistência social, Então, tem provocado mudança de mentalidade e avanços até mesmo da autonomia, da valorização dos próprios povos em relação a si próprio. Essa valorização, essa mudança de mentalidade, eu acho que é o ponto mais importante que temos colhido aí de fruto em relação a essas reuniões de comitê. A senhora falou agora há pouco de reivindicações que eles colocaram nessa Carta de Valadares, né? A senhora pode citar quais são as principais? Cada grupo tem as suas particularidades, né? Geraizeiros, que são os grupos menos falados, né? Que são os grupos ali, é uma comunidade tradicional do norte de Minas e sul da Bahia, ligada ao bioma cerrado. Eles têm um modo de vida camponês, tradicional. Então, eles têm a terra como bem de uso comum, especialmente as chapadas, né, áreas mais altas e planas para extrativismo, criação extensiva de gado solto, e tem um vínculo territorial e cultural profundo com o cerrado. Qualquer interferência ambiental, por exemplo, nesses territórios, impacta de forma direta as atividades desse grupo. Então, só para ter uma ideia, então cada comunidade, cada grupo tem a sua particularidade e aquilo que diretamente interfere no exercício daquelas atividades que eles desenvolvem de forma tradicional e autônoma. Demandas não faltam, né? Carências não faltam. Demandas não faltam. Esses geraizeiros, né, eles querem o reconhecimento como povo e comunidade tradicional no âmbito da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, que é o decreto 6.040 de 2007, que lhes garante direitos territoriais e de consultas diferenciados. Tem histórico de conflitos fundiários, esse pessoal. Então, assim, cada grupo traz consigo uma história, uma marca, uma demanda, alguma intervenção ali, algum desastre, algum acidente, algum crime ambiental ali impacta diretamente pescadores artesanais, por exemplo, outro grupo de comunidades tradicionais. Foram diretamente impactados com o crime de Mariana. É todo um complexo de questões aí que envolvem o modo de ser, de fazer, de agir, de viver desses povos e comunidades tradicionais. Esse terceiro encontro nos mostra aí, indica, né, uma trajetória de 3 reuniões, encontros formais do colegiado, reforçando aí que não é um evento isolado, né, que anuncia aí um histórico de atuação continuada, então não vai cessar esse trabalho. Nós conversamos com a promotora de justiça Samira Rezende sobre o trabalho do Comitê JusPovos, que busca fortalecer o diálogo entre as instituições e garantir mais visibilidade, respeito e proteção aos povos indígenas, quilombolas, ciganos, geraizeiros e demais comunidades tradicionais. O MP-MG Entrevista de hoje fica por aqui. Até a próxima. Do Ministério Público de Minas Gerais, para a agência Rádio Web, Marco Aurélio Franco.